Lucas 21:33 Porquanto o céu e a terra desaparecerão, contudo as minhas palavras de maneira nenhuma passarão. Comentários Otávio Rosa. O que causa certa descrença sobre a volta de Cristo Jesus está relacionado com a maneira com que foi pregado o Evangelho. No início, os discípulos acreditavam que a volta do Senhor Jesus se daria em sua época. Com o passar do tempo, os primeiros cristãos tinham isso consigo e ensinavam também tal doutrina. A partir do ano 392 d.C., com a fundação da Igreja Cristã Católica, esse mitíssimo foi sendo abandonado e outras doutrinas foram implementadas em seu lugar, como a ideia do purgatório criado pela Igreja. Com a reforma promovida no ano 1503, o contexto acerca da volta de Cristo retorna à pauta de ensino à Igreja. Contudo, as constantes reformas vividas pela Igreja Cristã Protestante, como o arminismo e o calvinismo, foram cada vez mais criando uma divisão dentro da Igreja Cristã Protestante. Tanto é que a maioria das igrejas cristãs protestantes ou seguir a linha teológica do arminianismo ou do calvinismo, quando na realidade deveriam seguir a linha teológica ensinada por Cristo. Quem melhor do que o criador de uma linha de pensamento para explicá-la? Contudo, a reforma dentro da Igreja Cristã Protestante não parou com a evangelização dos Estados Unidos. Movimento como pentecostalismo, neopentecostalismo foram surgindo e aqui no Brasil ganham proporção gigantesca com tais linhas de pensamento. Prova disso se dará o maior nome do movimento neopentecostalismo, no qual dentre seu patrimônio está emissora de televisão, rádio, mídias sociais, banco. Esses ensinamentos adotados pela Igreja Cristã em geral, onde uma não prega sobre assunto, outra fazer um terrorismo, outra prega sobre dinheiro. Contudo, quando voltamos ao contexto bíblico, pode-nos analisar o que foi dito pelo Senhor Jesus quando ensinado sobre a salvação. Ele diz que aquele que permanecer até o fim da sua vida será salvo. Ou seja, não devemos ficar preocupados com os primeiros cristãos ficavam sobre o retorno de Cristo, nem ignorar criando outras doutrinas como a Igreja Cristã Católica e a Igreja Cristã Protestante Neopentecostal ou mesmo o terrorismo da Igreja Cristã Protestante Pentecostal, e se informarmos nossas vidas nas sãs doutrinas ensinadas por Cristo. Pois do que adianta saber quando se dará a volta do Senhor Jesus se não estivermos com nossas vidas firmadas em Cristo Jesus? Entretanto, uma dica nos foi dada pelo Senhor: sua volta se dará quando a apostasia cair sobre a Igreja. Isso é fato comprobatório, e o Evangelho de Cristo ser pregado em todo o mundo, alcançando assim todos os escolhidos de Cristo Jesus para como ele reinar na sua glória. As profecias do livro de Apocalipse estão acontecendo. A Igreja cada vez mais afastada dos princípios de Cristo Jesus para seguir doutrinas humanas. O profeta Elias já veio nos ensinando sobre o arrependimento. Não lhe damos ouvidos. Todos os dias surgem novos líderes religiosos com um novo movimento do que eles chamam de avivamento. Esses mesmos que, infiltrando na política, se diz defender a honra e os costumes cristãos. Contudo, Jesus não se envolveu na política, antes mostrando a heresia da Igreja, combateu até ser morto pela própria Igreja. Ressuscitando, nos mostrou o fracasso que é a religião, que defendem seus próprios interesses e esquecem de Cristo Jesus. De fato, o Senhor Jesus Cristo está retornando. Os últimos acontecimentos testemunham sobre isso. Por isso devemos ter a leitura diária da Palavra de Deus, praticando-a em nossos corações, fugindo de doutrina que ensinam vida nessa vida ou perdão divino por meio do purgatório. Que possamos ser atentos com nossas vidas aos pés da cruz, meditando noite e dia nas sagradas Escrituras de Cristo Jesus, pois diversos anticristos estão já em nosso meio. Líder religioso que é reconhecidos como santo milagreiro, outros que são mais reconhecidos pela sua igreja mais do que teoricamente o fundador dessa igreja, Jesus Cristo. Pois o reino dos céus já chegou a nós por meio de Cristo Jesus, os seus escolhidos estão ouvindo sua voz e voltando para ele. Ou seja, o joio está sendo separado do trigo. Agora cabe a nós fazer uma analisar acerca do assunto e ver de lado estamos, ou melhor o que somos, joio ou trigo. Pessoas prudentes e preventivas que aguardam o Senhor, ou desligadas que não se preocupa com a volta do seu Senhor. A escolha é exclusivamente nossa. No final nós despedimos o caminho a seguir. Ajuda-nos a divulgar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo. Yahweh, o Eterno, te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie.
que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda a paz.